Não importa como eu olhe para isso, ele parece ter enlouquecido. Gu Xiu olhou seriamente para Chung Myung. Será que tanto espancamento o deixou louco? Ele levou uma surra um pouco mais forte do que o normal. Embora o Anguisho fosse geralmente um pouco excessivo, ele havia espancado Chung Myung como se estivesse tentando lhe dar uma lição e nem ser atacado por um cachorro teria deixado tão acabado. As pessoas que normalmente tentavam pará-lo nem se incomodaram hoje, vendo como o Anguisho tinha completamente subjugado Chung Myung. Gu Xiu não se surpreendeu. Então o que você está dizendo é que eu sou um mendigo? Ele foi espancado na cabeça ou no corpo? Um mendigo, perguntando se ele era um mendigo? Que loucura era essa? Gu Xiu tinha certeza. Esse cara havia ficado estranho. Não, ele ficou assustadoramente estranho. Ele normalmente não se esforçava, então Gu Xiu sabia que um dia ele levaria uma surra de verdade e era apenas azar que hoje fosse o dia. Essa era a regra de ferro da união dos mendigos, e se você não encontra comida com suas próprias mãos, você morre como um cachorro, morre de fome ou leva uma surra. Normalmente, as pessoas voltavam ao normal depois de um espancamento. Normalmente. Mas, em vez disso, o oposto estava acontecendo bem na frente de Gu Xiu. Isso é verdade? Eu realmente estou vivendo em um lugar como esse? Não pode ser verdade. Você está cego ou o quê? Não deveria ser difícil de perceber só de olhar para o que você está vestindo. Chung Myung baixou os olhos, viu todo tipo de tecido e trapos. Deveria ser uma roupa normal, mas eram trapos. Qualquer pessoa normal concordaria com isso e voltaria ao trabalho, mas não Chung Myung. Eu não tenho um nome ou algo assim? Desde quando mendigos têm nome? Gu Xiu suspirou. Só um nome simples. Você é Cho-san. Sou exatamente como um nome de mendigo. Olha, até o nome dele era pobre. Ser um mendigo. Esse tipo de mendigo. O outro mendigo olhou sem entender. E idade, e eu tenho uns 16? Desde quando mendigos sabem contar a idade? Isso faz sentido. Ao contrário de todo o resto. Tudo em Cho-san havia mudado, desde a forma como ele falava até a forma como se movia. E além disso, ele não fazia ideia do que estava acontecendo ao seu redor. Isso ia muito além do que um dano causado por uma concussão. Então, que ano é esse? Mendigos contam os dias. Já viu algum mendigo que contasse os anos? Parece um verdadeiro mendigo. Gu Xiu esfregou os olhos. A vida de mendigo sempre foi cansativa e estressante, mas isso estava muito pior do que o normal. Então, eu tenho mais uma pergunta. Você já está fazendo perguntas há um tempo. Você sabe quem é o demônio celestial? Você estava murmurando sobre o demônio celestial mais cedo também. Por que de repente está procurando por ele? Me responda primeiro. Claro que eu sei quem é. Todo mundo sabe. Ele foi o líder da seita do demônio celestial, que foi derrotado há 100 anos. O quê? Líder. Cho-san se lançou para a frente e agarrou Gu Xiu pela gola. 100 anos se passaram desde que o demônio celestial foi morto? 100 anos? Isso quer dizer que um século se passou desde então? Um século ou? Isso mesmo. Parece que Cho-san havia levado um baque muito forte. Me diga a verdade, não pense em mentir. O que eu ganharia mentindo para você? Gu Xiu afastou Cho-san dele. Logo, as mãos de Cho-san estavam arranhando furiosamente sua cabeça. Ele enlouqueceu. Não havia outra explicação depois de ver aquilo. Ele não estava confuso ou abalado pelo espancamento e ele simplesmente perdeu a cabeça. Gu Xiu nunca havia visto alguém com um rosto tão cheio de expressões de desespero. 100 anos, você diz? Quer que eu repita? Eu preciso voltar. Chung Myung levantou a cabeça para o céu. Pensou que ver o céu limpo e azul lhe traria algum tipo de conforto, mas tudo o que ele viu foi o teto escuro da tenda. Era tão escuro quanto o humor de Chung Myung.
100 anos se passaram desde então? Gu Xiu explodiu. Não é como se você fosse velho ou algo assim, então por que fica repetindo a mesma coisa? Já se passaram 100 anos. As seitas tiveram uma grande luta contra o demônio celestial no topo das 100.000 montanhas e arrancaram sua cabeça. Está bem. Foi há 100 anos. Entendi. Esse era o motivo que ele estava tão deprimido. O cara que espancou Chung Myung mais cedo parecia ser de alta patente. Nesse sentido, o cara na frente dele agora também poderia ser mais alto na hierarquia do que Cho-san. Parte da união dos mendigos, não é? Infelizmente, isso não era nada grandioso e era praticamente impossível para a união dos mendigos alimentar e abrigar todas as pessoas. Era dito que a união aceitava todos os mendigos, mas seus fundos eram limitados. A maior parte da união dos mendigos eram mendigos comuns de rua. Os superiores os davam números como nome, e suas roupas não tinham nós. Vagando pelas ruas, esses mendigos tinham mais noção do que estava acontecendo no mundo das artes marciais do que qualquer praticante. As palavras de Gu Xiu eram confiáveis. Uau! Loucura! 100 anos, hein? Tudo teria mudado e agora só restava aceitar que ele havia sido reencarnado no corpo de outra criança. Mas eu não poderia ter reencarnado logo após a minha morte? Depois de 100 anos, todos que conheciam Chung Myung deviam ter morrido. De qualquer forma, todas as pessoas que ele conhecia morreram naquela montanha terrível. Ele estava completamente sozinho. Por mais distorcidas que as coisas pudessem ficar, isso era demais. Então, a seita do Monte Hua. Ah! Espera, e a seita do Monte Hua? Quando Cho-san pulou do chão e começou a gritar com ele, Gu Xiu já não se surpreendeu mais. Seita do Monte Hua. O que aconteceu com a seita do Monte Hua? O que você quer dizer? O que aconteceu com a seita do Monte Hua? Monte Hua. Sim. O que é o Monte Hua? Chung Myung olhou para ele, atônito. Ele não sabia o que era o Monte Hua. Um mendigo não sabia. Vamos lá, não brinque comigo. Qual a situação atual da seita do Monte Hua? Seita do Monte Hua? Gu Xiu inclinou a cabeça. Ele não sabia. Sério? Sobre a seita do Monte Hua. Uma das 9 grandes seitas. A seita do Monte Hua, você não sabe sobre ela? Você. Uma das 9 grandes seitas? Que bobagem você está falando? Não existe seita do Monte Hua nas 9 grandes seitas. Não existe? Templo Shaolin, Clã Wudan, Seita Diancan, Seita Qinshen, Seita Kongton, Seita Ainan, Seita Emei, Seita Zongnan, Seita Kunlun, e a União dos Mendigos. Agora são 10. Seita Ainan? Aqueles desgraçados inúteis estão entre as 10 grandes seitas. Aí não, isso não importa. Então, a seita do Monte Hua não está entre elas? Gu Xiu suspirou. Cho-san só ouvia o que queria, não importava o que ele dissesse. A paciência de Gu Xiu estava se esgotando. Se seita do Monte Hua não faz parte das grandes seitas? Não, isso pode ser possível. Mas você não sabe da seita do Monte Hua? Mesmo quando um homem rico se torna pobre, ele dura 3 anos com suas riquezas. Mas você, um simples mendigo, não sabe da seita do Monte Hua? Chamar ele de mendigo não explicava realmente as consequências do que ele disse. Bem, ele poderia morrer de fome. Isso faz sentido? Chung Myung balançou Gu Xiu pelos ombros. Faz algum sentido? Você realmente não sabe da seita do Monte Hua? Monte Hua. Seita do Monte Hua. Monte Hua. Gu Xiu sentiu uma dor de cabeça começando a se formar. Isso. Monte Hua. Pensando bem, Gu Xiu inclinou a cabeça. Eu me lembro de ouvir sobre uma seita na província de Shanxi. Sim. Isso mesmo. Monte Hua, em Shanxi. Os olhos de Chung Myung estavam arregalados.
Pelo que eu sei, está condenada. O quê? O coração de Chung Myung parou. Eu não sei se a seita do Monte Hua estava entre as grandes seitas ou não, mas ouvi histórias sobre como seus guerreiros de elite foram mortos na guerra contra o demônio celestial. Não sei ao certo, e se você quiser saber mais, pergunte aos outros. O que isso significava? A seita do Monte Hua caiu? Monte Hua. A seita do Monte Hua. Esse mendigo, me alimentando com mentiras. Gu Xiu olhou para cima. Mesmo quando dizia a verdade, Chung Myung só o xingava. Era por isso que Gu Xiu odiava ajudar os outros. Não. De jeito nenhum. Não posso acreditar nisso. Chung Myung empurrou Gu Xiu para longe e se levantou. Eu preciso ir ver com meus próprios olhos. Ha! Gu Xiu gritou para suas costas. Se você não voltar até a janta, Wang Shou vai te matar de verdade dessa vez. Não perca tempo com coisas inúteis, e volte ao trabalho. Mas Shou-san simplesmente foi embora. O que esse desgraçado vai fazer agora? Gu Xiu balançou a cabeça, completamente perplexo com a mudança no comportamento dele. Será que essa era a expressão de um mercador que perdeu toda a sua fortuna? Certamente era isso que o rosto de Chung Myung parecia. Pensando bem, com todos os discípulos do Monte Hua mortos na batalha contra o demônio celestial, uma queda de poder era inevitável. Naquela época, eles poderiam ter sido empurrados para fora das grandes seitas. Mas, por mais que ele tentasse entender, como o Monte Hua poderia ser expulso e a união dos mendigos entrar nas grandes seitas em apenas 100 anos? Como isso fazia sentido? Como mendigos, que não sabiam nada sobre artes marciais, poderiam ser incluídos? De alguma forma, o mendigo com quem ele conversou não sabia, então Chung Myung começou a perguntar por aí. Mas, não importa quem ele perguntasse, a resposta era sempre a mesma. Monte Hua. Você está falando das montanhas ali? O que tem elas? Seita do Monte Hua. O Monte Hua tinha uma escola de artes marciais? Eu nunca ouvi falar de uma seita assim. Como ousa um mendigo tocar na minha manga e quer ter seus braços cortados? Solte minha manga agora mesmo. Ah, tirando o último comentário. Ninguém sabia. Nem uma única pessoa. Isso não faz sentido. Como o Monte Hua poderia ter chegado a esse ponto? Sempre haveria inúmeras seitas famosas, mas nenhuma seria tão renomada quanto a seita do Monte Hua. Seria até um exagero dizer que todos os espadachins mais famosos vinham do Monte Hua, mas mesmo assim, ninguém discordaria que o Monte Hua estava entre as 3 mais famosas, junto com Wuden Nangun. Mas as pessoas não sabiam que ela existia? Arg. Pelo menos, houve uma resposta positiva. Seita do Monte Hua? Eu acho que já ouvi falar. Não eram famosos no passado? Pelo que ouvi, mataram o demônio celestial e depois colapsaram. Eles ainda existem? Colapsou. O Monte Hua. Que tipo de besteira ele está dizendo? Seria mais realista dizer que o Palácio Imperial pegou fogo e o imperador fugiu. A seita do Monte Hua caiu. A seita do Monte Hua. Talvez eu devesse estar feliz por ter sido eu aquele que foi ressuscitado. Chung Myung se lembrou da expressão estranha de Sai-un Jang-mu nos seus últimos momentos. Se ele estivesse vivo para ouvir essa notícia, teria vomitado sangue e morrido novamente. Não, não. Chung Myung saltou de seu assento. Eu preciso ver com meus próprios olhos. A seita do Monte Hua existiu por centenas de anos, não importava o quão horrível fosse seu estado. Ele precisava ver isso. Eu vou para o Monte Hua. Seus olhos azuis brilhavam com paixão. Este foi o momento em que as asas de uma borboleta causaram uma onda gigantesca. Gu Xiu estava seriamente preocupado. Chung Myung saiu da tenda gritando a plenos pulmões, e em seguida, voltou falando ainda mais besteiras. Eu vou para o Monte Hua. Gu Xiu apenas o encarou. Isso pode soar absurdo, mas me escute.
Na verdade, Gu Xiu queria mesmo ouvir o quão absurdo aquilo seria. No entanto, essa vontade evaporou com as próximas palavras de Cho-san. Eu poderia simplesmente ter saído sem dizer nada, mas voltei para informá-lo porque sei que recebi informações valiosas de você. Que bagunça! Não havia realmente uma razão para Gu Xiu ouvir as bobagens de um louco, mas ele ficou porque Cho-san parecia tão sério, e isso despertou um pouco de pena nele. Eu retribuirei a bondade em dobro e a hostilidade 10 vezes mais. Chegará o dia em que pagarei essa dívida, então lembre-se do nome Chung Myung, da seita do Monte Hua. Nós nos encontraremos novamente, e eu pagarei o favor que lhe devo. As palavras até soavam bem, pelo menos. Teriam sido muito legais se Cho-san não estivesse coberto de hematomas e vestido como um mendigo. Papo de louco. A expressão no rosto de Chung Myung desmoronou. Eu sei que sou estranho, mas lembre-se do que eu digo. Um dia, essas palavras mudarão seu destino. Wang Shou está procurando por você. Se ele te pegar, você está morto. Sério? Eles trocaram olhares. O mundo estava cheio de todo tipo de gente. Alguém alcançar novos patamares de repente não era tão grande ou estranho assim, no esquema geral das coisas. Claro, se isso acontecesse da noite para o dia seria meio estranho e assustador. Bem, preciso ir agora. Volte logo. Ou ele realmente vai te espancar até a morte. Estou indo. Enfim, só lembre-se de Chung Myung da seita do Monte Hua. Lembre-se desse nome. E, com isso, Chung Myung saiu com confiança. Gu Xiu balançou a cabeça. A vida era cheia de altos e baixos, às vezes bons, às vezes ruins. Mas, se Cho-san fosse pego, ele realmente estava morto. O que eu devo dizer ao Wang Shou? De repente, a aba da tenda foi jogada de lado, e Chung Myung entrou novamente. O quê? Por que ele estava de volta? Mas Gu Xiu não teve a chance de perguntar. Ei! Hã? Qual era o nome daquele desgraçado? Quem? Aquele que me bateu. Ah! Wang Shou. Wang Shou, e o nome real dele é John Paul. John Paul. Nome digno de mendigo. Diga àquele desgraçado, e da próxima vez que nos encontrarmos, eu não vou deixá-lo escapar. Na opinião de Gu Xiu, Wang Shou é quem eu não o deixaria escapar. Agora, estou indo de verdade. Chung Myung saiu da tenda, assobiando. Assim que Gu Xiu achou que tudo estava resolvido, Chung Myung voltou para dentro da tenda. Ah! O que foi agora? Ei! O que? O que foi agora? Por que, de novo? Qual é o caminho para o Monte Hua, em Shanxi? De qualquer ângulo que se olhasse, esse desgraçado estava definitivamente louco. Chung Myung correu e correu. Não havia uma única pessoa no mundo que levasse um pequeno mendigo até a província de Shanxi. Inacreditável! Suas duas pernas, antes tão fortes e confiáveis, agora estavam cansadas. Até mesmo seu coração parecia fraco. Chung Myung já havia andado de cavalo ou carruagem antes? Nunca. Ele podia correr muito mais rápido do que qualquer cavalo e nunca havia tido tempo para desacelerar de propósito. Se somasse toda a distância que ele correu em sua vida anterior, seria possível dar 10 voltas pelas planícies centrais. Foi por isso que ele começou a correr sem pensar duas vezes. Mas ele mal havia começado a esticar as pernas antes de cair no chão. Haki! Haki! Ah! Ah, meu Deus! Vou morrer desse jeito. Ele nunca poderia imaginar que um corpo tão fraco pudesse existir. Suas pernas, que antes eram como aço, tinham se transformado em gravetos e ossos, e seu coração incansável agora tremia como uma folha. Que absurdo era esse? Parecia que seu coração iria saltar para fora da boca a qualquer momento. Ah! Que tipo de corpo é esse? Ele tinha dado apenas um pulo. Ele correu por 1 ou 2 horas. Não. Foram apenas alguns minutos, mas já estava ofegante.
O quão ruim era o corpo desse jovem mendigo? As respostas estavam bem à sua frente. Deixando de lado sua energia interna, o estado físico dele já era lastimável e literalmente pele e ossos, sem uma grama de carne. E ele estava planejando ir para a província de Shanxi. Um sonho impossível. Ele cairia de exaustão antes de chegar ao Monte Hua. Se algum dia ele chegasse ao além, seus conhecidos ririam dele. O santo da espada da flor de ameixeira, morto de exaustão, e eles diriam: ha 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 ha. Uma risada zombeteira escapou da boca de Chung Myung. Por mais que tentasse, ele nem conseguia mais se levantar. Artistas marciais tinham corpos extraordinários, mas este aqui era simplesmente horrível. Chung Myung não sabia se ele iria desmoronar de tanto trabalhar, de pensar demais ou apenas de fome. Ele não sabia, então apenas riu. Se eu vou para a província de Shanxi, preciso consertar esse corpo fraco primeiro. Mas como ele poderia mudar seu corpo? Torná-lo saudável? Ele já sabia a resposta. Bem, só preciso aprender artes marciais. Um novo começo. Outras pessoas talvez não percebessem quão incrível era essa oportunidade. Não é dito que aqueles que falham em alcançar o topo são os que mais têm arrependimentos? Bem, isso era a verdade. Até mesmo aqueles que alcançam o topo têm seus arrependimentos. Se ao menos eu tivesse feito isso naquela época. Se ao menos eu tivesse me concentrado nos fundamentos. Se ao menos eu tivesse treinado quando o mestre puxou minha orelha, em vez de fugir. Se ao menos eu não tivesse sido pego roubando do estoque secreto de bebida. Não, esqueça essa última. Pois bem. Eu posso começar tudo de novo. No passado, Chung Myung era um dos maiores espadachins da terceira geração. No entanto, isso não significava que ele estava satisfeito, pelo contrário, à medida que ficava mais forte seu entendimento das artes marciais se aprofundava, ele entendia melhor do que ninguém o quanto seus treinos foram ineficientes e o quanto sua fundação era falha. Fundação. Aquela maldita fundação custou a vida de seu Sai-un e de seu Sajai. Chung Myung odiava as aulas sobre fundamentos, mas ele entendeu por que elas eram tão importantes quando se tornou um discípulo. Afinal, é a fundação que sustenta o homem. Uma torre alta precisa de uma base sólida. A altura que a torre alcança depende de como a base é construída. Mas o jovem Chung Myung não sabia disso. Por mais que seus mestres explicassem, ele simplesmente não compreendia. Mesmo quando compreendia, não conseguia se dedicar totalmente. Por quê? Porque eu sou apenas um humano. Se Chung Myung estava ocupado cavando sua fundação, o que dizer da pessoa ao lado dele, que já havia construído 3 andares? Quem não se apressaria? Além disso, eles sempre me diziam para me concentrar na fundação e nos fundamentos, mas quando eu fazia isso, eles só elogiavam os que estavam à frente de mim. Maldita supremacia do poder. Ele conseguia entender, no entanto. Os mestres também eram humanos. Todos sabiam que o grande sucesso vinha de fundações sólidas. Ainda assim, enquanto os alunos lutavam com suas fundações, os mestres estavam ocupados elogiando os que já exibiam uma habilidade excepcional com a espada. Isso era suportável. O Monte Hua ensinava paciência, de modo que os alunos eram muito bons em conter suas emoções. No entanto, os alunos e mestres faziam festas regadas à bebida depois das práticas noturnas. E se alguém começasse a se gabar de seu discípulo durante a festa? Os bêbados começavam a vangloriar seus pupilos como se fossem únicos, e aqueles que não tinham nada para se gabar só podiam ouvir e engolir o orgulho. Era isso. Nada mais de paciência. Na manhã seguinte, eles descontavam a frustração em seus discípulos. O discípulo do meu Sajai já está praticando a segunda formação da espada da flor de ameixeira. O discípulo daquele canalha já alcançou uma energia interna superior. Eu nunca perdi para ele. Mas agora estou perdendo, e de quem é a culpa, hein? Responda. Não tem força suficiente. Mais força. Com mestres assim, que fundação podia ser construída?
Eles estavam ocupados demais tentando exibir seus alunos. Era um ciclo vicioso, onde as habilidades de um Sajai eram passadas para os discípulos. No entanto, o atual Chung Myung era diferente. Não havia necessidade de pressa. Não havia um mestre pressionando-o. Agora que ele já tinha visto o caminho que precisava trilhar, só precisava segui-lo um passo de cada vez. Fundamentos? Outros cavariam em terreno plano, mas Chung Myung derrubaria montanhas. Sua torre se ergueria sobre um pico inabalável. O primeiro passo sempre é importante. O Dantian e o Qi interno. Em qualquer corpo, o Dantian era fraco. À medida que se pratica, ele se torna mais forte e melhor em conter o Qi até ser capaz de fornecer energia para suas artes marciais. Um Dantian bem treinado poderia ser o fator decisivo contra outros artistas marciais. Simplificando, é como rolar uma bola de neve. Imagine rolar uma pequena bola de neve montanha abaixo. Uma bola do tamanho de uma unha se torna do tamanho de um punho e cresce exponencialmente a partir daí. Logo, é uma avalanche colossal que nenhum poder humano pode parar. O que Chung Myung precisava fazer era criar um Dantian sólido para armazenar seu Qi. Isso significava que ele tinha que encontrar uma montanha onde a bola de neve nunca parasse de rolar. Tudo bem, então. Chung Myung olhou ao redor com cuidado antes de começar. Criar um Dantian pela primeira vez era arriscado. Ele deixou a cidade para encontrar um lugar isolado, para evitar casualidades. Era improvável que alguém se machucasse, mas por que correr o risco? Aqui está bom. Chung Myung entrou na floresta e sentou-se de pernas cruzadas sob a sombra de uma grande árvore. Agora, por onde eu começo? Muitas coisas passavam por sua mente, todos os ensinamentos do Monte Hua, mais de uma dúzia de métodos de acessar o Qi. Havia o Qi de autocura. O método do coração da flor de ameixeira, específico para a espada da flor de ameixeira. O Qi interno, que aumentaria o Qi em 7 vezes. O Qi regulador, que dizia conter todas as formas de energia. A quantidade de métodos que ele conhecia deixaria a maioria das pessoas perplexas. Se decidisse não se limitar aos ensinamentos do Monte Hua, Chung Myung poderia aprender tanto. Ainda assim, Chung Myung nem considerou isso. Ele sabia qual técnica precisava aprender. Equilíbrio dos 6. Pela primeira vez, a voz de Chung Myung estava clara e confiante.